Olá, bem-vindos de volta. Governo avalia suspender reforma na Previdência pelo INSS, antecipando a aposentadoria. Eu peço para você que está chegando aqui agora, verificar aqui embaixo se você é inscrito no canal. Se não é, se inscreve para dar uma força para a gente. Aciona o sino de notificações para você receber as notificações de todos os nossos conteúdos. Tá ok? Muito obrigado. Fazendo isso você ajuda demais a gente a se manter no ar. Bom, você está no canal Agir com Carlos Siqueira, é um prazer enorme ter vocês aqui. Nunca se esqueça, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira, sempre. Não tem jeito. Sejam todos muito bem-vindos. No último dia 6, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, mencionou o desejo de fazer uma reforma da Previdência pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Na prática, o chefe da pasta tem o intuito de revisar as normas de elegibilidade para a concessão das aposentadorias e pensões. Ouçam a matéria e eu volto com vocês no final, tá ok? Governo avalia suspender reforma da Previdência pelo INSS antecipando a aposentadoria. Na última segunda-feira, 6, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, mencionou o desejo de fazer uma reforma da Previdência pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Na prática, o chefe da pasta tem o intuito de revisar as normas de elegibilidade para a concessão das aposentadorias e pensões. Durante a última reforma da Previdência pelo INSS, benefícios como a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte foram drasticamente afetados, tendo os respectivos valores reduzidos. Na proposta atual, o ministro visa atender às promessas de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado sobre a intenção de ajustar a idade mínima determinada pela Emenda Constitucional, EC, de 2019, Carlos Lupe negou tal possibilidade. Por outro lado, mencionou que outros trechos podem sim serem alterados. É o caso da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte. Quando a esposa perde o companheiro, os custos não diminuem, aumentam em até 30%. É grave porque a pessoa recebe 60% do que recebia o marido, há uma queda flagrante do poder aquisitivo da família. A redução no valor da aposentadoria por invalidez também é uma questão muito grave. Visitei todas as centrais sindicais e mudar isso é uma posição quase unânime entre elas, disse. De acordo com o ministro, a proposta de uma nova reforma da Previdência pelo INSS será apresentada aos conselhos da pasta na próxima semana. Somente então, será possível formalizar o projeto junto aos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Casa Civil. De toda forma, estipula-se uma economia em torno de 180 bilhões de reais no decorrer de 10 anos. Reforma da Previdência pelo INSS pode afetar esses benefícios. Aposentadoria por invalidez. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado deve se enquadrar em uma série de requisitos a caráter de incapacidade total e permanente. A incapacidade total é aquela na qual o segurado não está em condições de retornar ao trabalho que exercia anteriormente, e também que não pode ser readaptado. Vale ressaltar que a readaptação acontece na ocasião em que o segurado não está em condições de voltar às atividades que exercia anteriormente, no entanto, pode se readaptar em outras funções que se adequem à atual condição de saúde. Além de total, é essencial que a incapacidade também seja permanente, ou seja, deve ser considerada incurável, irreversível ou sem previsão de recuperação. A maior parte dos segurados com direito à aposentadoria por invalidez, normalmente identificam essa possibilidade enquanto recebem o auxílio-doença e fazem o devido tratamento. Contudo, a partir do momento em que se constata a impossibilidade de uma melhora, o segurado pode requerer a conversão do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez.
Para solicitar este benefício, os documentos necessários devem ser os mesmos que foram apresentados no auxílio-doença. A distinção é que neste caso os documentos devem comprovar a incapacidade total e permanente do segurado. Pensão por morte. Além do grau de parentesco e dependência financeira, é preciso que alguns outros critérios sejam respeitados para que a pensão por morte do INSS possa ser liberada. Portanto, é essencial comprovar o óbito ou morte presumida do segurado, qualidade de segurado da pessoa falecida na época do ocorrido, e qualidade de dependente, ressaltando que para comprovar a morte do segurado, é necessário apresentar o atestado de óbito, e na circunstância de morte presumida, o documento necessário é a decisão judicial que a declarou. Se tratando da qualidade de segurado do falecido, a comprovação deve ser feita mediante a verificação da existência de algum vínculo empregatício quando o trabalhador faleceu, ou até mesmo se ele estava no período de graça. Por outro lado, a situação do dependente deve ser comprovada mediante a apresentação de documentos como o RG ou certidão de nascimento. Muito bem, pessoal. A intenção do Carlos Lupe é louvável, só que ele não vai modificar, fazer uma nova reforma ou modificar a emenda constitucional 103 de 2019. Ele vai só revisar alguns pontos que seriam mais pela aposentadoria por deficiência permanente e as pensões por morte. Essa é a intenção do ministro Carlos Lupe. Mas ainda falta ele amarrar isso com o ministro da Casa Civil e o ministro da Fazenda. Então ainda é um projeto do Ministério da Previdência Social fazer isso. Ele tem uma reunião com o CNPS agora dia 13, está marcado, que vão tratar inclusive da redução dos juros do consignado, que é um sonho aqui dos aposentados, que aconteça, né? Eu acho muito difícil porque o sistema financeiro não vai permitir a redução drástica desses juros. Se abaixar 0,5% já é uma vitória. Eu acho que tinha que baixar isso para menos de 1,6, 1,2, 1,4 está muito bom, porque empréstimo consignado não tem risco. O banco não tem risco de perder dinheiro de jeito nenhum. É o empréstimo mais seguro que existe no país, é o empréstimo consignado. Então, para os bancos é um ótimo negócio. Então, tomara que o ministro consiga aí, junto ao CNPS, né, o Conselho Nacional de Previdência Social, no dia 13, e a Febraban, que faz parte do Conselho, abaixarem esses juros aí para menos de 1%. Duvido muito que chegue a esse patamar, mas qualquer redução é muito bem-vinda. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, fiquem com Deus, uma ótima semana para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.